Gênesis capítulo 4, nessa noite do verso 17 até o verso 26. Quantas coisas nós temos visto em Gênesis, especial o começo dessas coisas. Nós já vimos o início de tudo, o universo. Vimos o início dos homens. Vimos o início da família e do casamento. Vimos também o início do pecado. Vimos inclusive o primeiro homicídio, há 15 dias atrás. Hoje, nós veremos o início da cidade. E trataremos sobre esse tema, uma teologia a respeito da cidade. E aqui eu passo o desafio para as crianças, tá certo? Vocês irão desenhar algo sobre a cidade de vocês. Algo que vocês amam nessa cidade. 13 Futebol Clube, não sei, vocês ficam livres aí. Algo que vocês odeiam nessa cidade. Pode ser um sinal perto da sua casa, que sempre o carro fica congestionado, não sei. Fiquem livres, tá certo? Façam sobre isso, pensem sobre a sua cidade, porque nós também o faremos nessa noite, à luz da Escritura. Gênesis capítulo 4, leremos agora, de 17 ao 26, eu peço que você preste atenção na leitura, com fé e com esperança, que Deus fala através dessa palavra. Diz assim o texto sagrado: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite, por graça, por bondade, por misericórdia, que Ele nos ajude. Pai bendito, te agradecemos pelo privilégio de te cultuar nessa noite, Senhor. Como tem sido maravilhoso estar aqui com os irmãos na tua presença. Temos sido muito abençoados. Mas te pedimos uma última dádiva, Senhor. E a principal delas: fala conosco. Não nos despede de mãos vazias, que possamos ouvir a tua voz, muito mais do que a voz de um pregador humano, de um pecador, de pó, mas que a voz do Altíssimo possa ser ouvida nessa palavra por meio do teu Espírito. É isso que todos nós precisamos. Seja misericordioso conosco mais uma vez, nos alimenta e nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar nessa noite com um exercício de imaginação, não somente para as crianças, mas também para os adultos agora. Eu quero que você imagine 2 cenários. O primeiro deles, talvez uma casinha no meio do mato, na beira de um lago, ou então uma cachoeira, num lugar bem isolado, no meio da mata. Alguma paisagem rural, um lugar calmo e tranquilo. Imagine.
por alguns segundos. Talvez sinta o cheiro, o barulho da água. Agora eu quero que você imagine outra cena, tá certo? Buzina, agitação, fumaça, talvez um engarrafamento, luzes, barulhos e movimento. Uma cidade bem agitada. Talvez Campinas no seu horário de pico, ou uma outra qualquer que você gostaria de pensar. E agora eu lhe faço uma pergunta. Qual destes dois ambientes tem mais cara de paraíso? Fica difícil, né? Ter uma resposta diferente até pela indução que eu dei na descrição. A descrição da cidade não foi muito favorável. Talvez pelo nosso impulso edêmico, nós parecemos ser direcionados a esses lugares mais ermos, tranquilos, bucólicos, como se ali houvesse mais graça, houvesse mais cara de paraíso. No entanto, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de reflexão, pois ela pode ignorar verdades muito preciosas a respeito do propósito de Deus para as cidades. Afinal de contas, Deus é edificador de uma cidade. Deus fala em termos de alguém que está nos conduzindo para uma cidade, e no final essa cidade desce do céu. O presbítero Guilherme já antecipou isso aqui, direitinho nos detalhes ali do Apocalipse. A nossa jornada termina numa cidade-jardim. Elementos urbanos, rurais, bucólicos, tecnológicos. É uma coisa fantástica que nos espera. Mas a grande questão aqui é que nós precisamos ter uma apreciação justa, uma teologia razoável sobre a cidade. Deus te colocou em uma. E Ele não quer que você a encare somente como um estorvo que você está contando os dias para se evadir daqui. É assim que você se sente com relação à nossa Campina tão linda. Mas é claro que Ele também não espera de nós, ou não deseja que tenhamos uma visão romântica, idealizada, que ignora os perigos da cidade. Nas suas vielas há riscos e tentações. Precisamos de uma teologia equilibrada, bíblica e cristocêntrica a respeito da cidade, porque é nela que vivemos, é para ela que vamos. Gênesis vai nos ajudar com isso, tá certo? É claro que ela vai ter elementos aqui do início. Nós precisaremos fazer alguns avanços e alguns saltos ao longo da redenção para ter elementos melhores e mais complexos. Mas o texto que nós temos, por se tratar da primeira cidade, da formação dela, já vai nos dar bases teológicas para ter uma visão mais adequada, para ter uma teologia adequada do ser cidade, do viver na cidade e do rumar para uma cidade. Veremos 4 coisas nessa noite, irmãos. Primeira verdade é que as cidades são erguidas em torno do orgulho humano. O verso 17 nos mostrará isso. Depois nós veremos que a graça comum as torna úteis para o mandato cultural. Versos 18 a 23, a 22. Em terceiro lugar, veremos ainda que esse ajuntamento potencializa também o pecado e a violência. Versos 23 e 24. E por fim, veremos também que há uma graça discreta que traz salvação. 4 verdades, 4 pilares para a gente ter uma teologia equilibrada da cidade. Primeira coisa então, as cidades elas são erguidas em torno do orgulho humano. Começaremos assim. Peço que você leia todos juntos, peço para vocês, igreja, o verso 17, e nós iremos começar a considerar essas verdades de forma mais profunda. Cidades são erguidas em torno do orgulho humano. Verso 17, irmãos, por favor. De Campinas, essa cidade onde estamos, essa cidade tão promissora, tão linda, com tanto potencial, como é que ela começou? Será que nós temos um mito fundador vibrante? Será que a gente consegue fazer um documentário bem bonito e emocionante?
Os historiadores apontam para 1º de dezembro de 1697. Um homem chamado Teodósio de Oliveira Ledo. Esse homem trouxe alguns indígenas que ele havia escravizado, índios arius, e o estabeleceu ali num pequeno povoado que fica na Vila Nova da Rainha. Foi naquela região ali que Campina Grande começou. Um pequeno povoado de índios escravizados que se agruparam ali para poder invadir o sertão, escravizar mais, saquear mais. A nossa cidade tão bonita e tão pujante, ela tem nos seus primórdios uma história de exploração e violência, de orgulho e de vaidade. Mas não fique triste por Campina. A primeira cidade também começou assim. No verso 17, nós temos a informação de quem foi o fundador da primeira cidade. Não foi Abel, Abel passou muito ligeiro. Não foi Adão. Foi o seu filho exilado, Caim. Recapitulando só um pouco do que a gente já tinha visto antes. Caim peca no culto, enche-se de inveja contra o seu irmão, porque o seu culto é rejeitado, mata-o, se tornando o primeiro homicida. Depois disso, ele recebe a maldição de Deus. Essa maldição é mitigada, porque Deus coloca uma marca na testa que garante que os homens não vão o matar. Mas ele tem problemas severos. Pense, por exemplo, que a maldição que recai sobre ele, diferente de Adão, implica que ele não vai conseguir mais colher os frutos da terra. Isso é um problemão, né? Caim vai fazer o quê? Rodar de Uber? Se ele não pode mais colher o fruto da terra. Lembre-se que ele era agricultor, lavrador. A sua vocação foi comprometida. E ele tem uma insegurança gigante no seu coração. Talvez esses dois motivos expliquem o seu ímpeto urbanista. Se ele não pode viver do campo, ele vai ter que criar outra forma de subsistência. Talvez a cidade seja a resposta para esse ímpeto de sobrevivência. Havia também a questão da segurança. No livro Igreja Centrada, Tim Keller, falando sobre cidades, ele vai dizer que um dos detalhes fundamentais na formação de cidades é exatamente a sensação de segurança que os seus muros traziam no passado e que hoje suas fronteiras e sua legislação, elas podem trazer também. Caim tentou procurar segurança na formação de uma cidade. O teólogo bíblico Bruce Waltke diz assim: a cidade funcionava como analgésico para o vagar e a alienação dele, como proteção da irracionalidade e da retaliação humana. É através de Caim, sua fuga, seu abrigo, que nós temos a formação da primeira cidade. Não é um mito empolgante, é um começo maculado. Mais maculado ainda quando a gente atenta para os detalhes. Qual foi o nome dessa cidade? Enoque. Talvez não seja um nome muito bonito a um primeiro momento, nada contra se você se chamar Enoque, mas não me parece um nome vibrante para uma cidade. A grande questão não é simplesmente estética, não. Olha o que acontece aqui. Deus dá o privilégio a Caim que ele concebe que ele tenha filhos. Eu sei que tem uma parte da sua mente que fica pensando, com quem? Pula isso. Adão viveu 800 anos ou 900 anos. Ele deu tempo de ter filhos, netos, tataranetos e se espalhou aí pelo mundo todo. O casamento consanguíneo foi permitido nessa primeira fase da história humana para que os homens fossem espalhados ao longo do mundo. Não precisa cogitar muito sobre isso. A questão é que ele reproduziu, ele concebeu, Deus deu vida. Mas veja o que ele faz quando ele forma a primeira cidade. Ele dá o nome do seu filho, Enoque. E um dos significados possíveis de Enoque é como se ele passasse a ideia que é um novo começo.
Pense nas implicações dessa nomeação, irmão. Ele poderia ter nomeado essa cidade com termos da época do Éden, onde ele morava. Aquilo poderia representar no seu coração saudade do paraíso. Mas me parece que Caim não olha mais para trás. Ele poderia ter nomeado aquela cidade, talvez com alguma referência a Deus, e aquilo poderia indicar uma espécie de quebrantamento na sua alma. Ele escolhe um nome que glorifica a sua própria linhagem. Nós temos aqui um exercício de exaltação a si mesmo. Ele quer que os seus sejam reconhecidos. Ele quer ver o nome nas placas. Um ímpeto bem humano. Um ímpeto que não ficou somente na cidade primeiro. Isso não é um caso isolado. Logo depois, na história da redenção, nós teremos Babel, o presbítero Guilherme já falou sobre isso, monumentos erigidos em torno do orgulho humano. Nós teremos Babilônia como exemplo de uma cidade que volta-se somente para si, em vaidade, em orgulho e em exploração. E será que por detrás das nossas cidades, de forma geral, nós também não temos esse movimento? O que seriam as disputas políticas? Senão homens que se colocam em posição de vaidade. O que seria também a construção de muitos monumentos e de muitos empreendimentos empresariais, muitos empreendimentos habitacionais, senão somente ostentação, vaidade. O que seria da edificação de muitos lugares pomposos da própria religião, senão esse ímpeto de fazer coisas grandes, de fazer cidades, de montar impérios. O orgulho pulsa forte nas veias da cidade. E é em torno do orgulho que elas foram edificadas em seu nascimento. Isso não quer dizer que não haja possibilidade de graça e de redenção no meio da cidade. Mas somos alertados desde o princípio a ter uma visão sóbria, sem idealismo. Há pecado por trás dos mitos fundadores. A tentação em espreita nas suas vielas. E você precisa lidar com isso. Muitas vezes os nossos movimentos geográficos, eles revelam impulsos do nosso coração. Porque nos mudamos, porque viemos para cá, porque queremos ir para outros lugares. Não é errado e não há pecado em aproveitar as oportunidades da cidade. Nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que você perceba que é alguém que move-se somente pelo impulso da vaidade, pelo desejo de autoglorificação e gratificação, por quem está se locomovendo, mudando, somente para que seu nome seja perpetuado. Esse está recorrendo às origens da nossa desgraça, está seguindo os caminhos de Caim. Nós devemos nos mover por propósitos que glorifiquem a Deus. Devemos escolher cidade, habitação, casa. Tendas devem ser montadas nos lugares em que podemos servir melhor ao Senhor. Nós não estamos aqui para brindar ou participar do banquete da vaidade que esse mundo produz. Nós não devemos ser contaminados pela atmosfera de orgulho que invade a cidade, a poeira, a poluição que vem desde Caim. Existem aplicações ainda mais perversas desse pecado, quando, por exemplo, alguns se ufanam tanto pelo seu lugar de nascença, ou lugar onde estão, que começam a julgar os outros. Preconceitos regionais, racismo, xenofobia. A cidade como fonte suprema de orgulho e de exclusão. Que isso fique longe de nós. Às vezes a gente disfarça isso com bairrismo. Às vezes a gente disfarça isso, coloca um verniz e chama de nacionalismo. Nós não somos melhores do que ninguém pelo lugar em que nascemos, pela cidade em que estamos. Cuidado com o orgulho que pulsa nas veias da cidade.
Se tem um lugar que deve merecer toda a nossa gratidão e ovação, não é Campina, não é João Pessoa ou Recife, é a Nova Jerusalém. A grande questão nessa noite é se você pertence a essa cidade. Se não, que orgulho você terá de qualquer uma outra? Os grandes impérios, as grandes cidades, todas elas ruíram e todas elas ruirão um dia. Seu coração não pode estar nelas, usufrua delas, mas o seu coração precisa estar na cidade que desce do céu. Há uma pátria reservada para nós, que essa cidade não seja um analgésico, que os divertimentos, prazeres, que os valores, propostas não sejam um analgésico. Só quem pode te prover segurança e propósito, só quem pode te prover subsistência eterna, é a cidade de Deus, e não a cidade que Caim constrói. Há graça aqui, mas cuidado com a muita desgraça que é apresentada também nesse ambiente. Vamos falar sobre graça agora, tá certo? Para ser um sermão equilibrado, não só com a perspectiva negativa. Veremos em segundo lugar, na nossa teologia da cidade, que a graça comum as torna úteis para o mandato cultural. Ela começa com o orgulho humano, ainda pulsa aqui, mas Deus as torna úteis com a sua graça comum para o mandato cultural. Versos 18 a 22 é um trecho um pouco maior. Peço a ajuda da igreja com a leitura. E Naamá fez o quê, né? É a pergunta que fica aqui no texto. As cidades, elas podem começar de forma triste e trágica, mas mesmo assim elas podem ter bons desenvolvimentos ao longo do caminho, pela graça de Deus. Com Campina Grande foi assim, usando mais um exemplo local aqui. Ela foi escolhida inicialmente por Oliveira Ledo para ser um assentamento ali dos Ariús, exatamente porque ela fazia ponte entre o litoral e o sertão, e ela tinha terras ali cultiváveis. Por ser ponte entre o sertão e o litoral, nós tivemos uma marca comercial muito forte desde sempre. O comércio foi pujante. Tropeiros da Borborema, nós temos estátuas aqui que falam sobre essa história. Esses tropeiros um dia, eles também conduziram um produto que fez história aqui na nossa cidade, algodão. Lá por idos de 1940, Campina Grande exportou para o mundo o seu algodão. Ficou atrás somente de uma cidade, Liverpool. Há quem diga que somos a Liverpool aqui do Nordeste do Brasil. E João é o John Lennon, né, que os Beatles vêm de Liverpool. Aquilo que outrora foi fonte, ou foi usado pelo pecado, depois Deus faz prosperar em graça. É assim que Deus age. Ele fez isso também na primeira cidade. Nós temos aqui um relato de como se dá o desenvolvimento da descendência de Caim e como é que esses homens vão vivendo. Primeiramente, uma breve genealogia no verso 18. Enoque gerou vários nomes aqui, mas a gente percebe que essa genealogia ela tem um propósito de ligar em 7 gerações, Caim a Lameque. Esse é o nome que importa. Lameque, no verso 19, antes da gente falar sobre graça, vamos pegar só um pouquinho de desgraça mais uma vez. Lameque, ele começa logo mostrando quem ele é, na sua primeira aparição aqui no texto. Verso 19 diz que ele tomou para si 2 esposas. A poligamia
de Lameque já se revela como uma afronta ao propósito de Deus. Há um padrão criacional em Gênesis que nós vimos aqui. Deixa o homem a sua mulher e ambos tornam-se uma só carne. Um noivo para uma noiva. Essa é a ordem da criação. É certo que nós veremos até patriarcas caindo nesse erro. E a lei depois vai deixar mais claro isso e vai fazer essa distinção. O Evangelho então explica porque Deus quer um para um. Porque é um noivo, uma noiva, um Cristo e uma igreja. É assim que deve ser, é o Evangelho. Mas importa dizer que o primeiro caso de poligamia, essa prática tão reprovável, começa com Lameque na descendência de Caim. E veja o detalhe do texto. Tomou para si 2 esposas. Não sei se você já percebeu, mas a linguagem bíblica geralmente é que Deus dá a esposa. Ele toma para si. Ele toma para a força. É iniciativa dele. Ele que teve esse propósito. Agora veja. Alguém já disse que a família de Lameque ou de Caim é um microssomo da humanidade. Por um lado, depravação moral. Por outro, progresso científico e desenvolvimento. É exatamente os descendentes dessa família poligâmica e de um homem violento, como veremos depois. É na descendência de Caim que nós temos grandes desenvolvimentos aqui. Eles estão aí no verso 20. Ada, a primeira esposa, dá à luz a Jabal. Jabal, ele é o agricultor mor. Ele desenvolve essa técnica. Aí você pode lembrar, mas Abel não criava ali também, né, os seus animais? O que acontece aqui, o texto nos dá a entender que ele vai fazer isso de forma mais organizada agora, em outra proporção. Ele é do agronegócio. Depois Jubal, verso 21. É o pai dos que tocam harpa e flauta, o desenvolvimento cultural, a música. Ele criou instrumentos. Possivelmente os homens já cantavam antes, mas agora você vai ter instrumentos para acompanhar e para a gente usar aqui no jardim de forma bonita. Obrigado, Jubal. Depois nós temos Tubal-Caim, agora da parte de Zila, né? Tubal-Caim, ele é aquele que é o artífice de instrumentos cortantes, bronze, ferro, metalurgia. Em poucas palavras, em poucos termos, nós vemos um grande desenvolvimento aqui. Essa informação ela é dada em tons apologéticos. Alguns comentaristas vão dizer que ela choca pagãos. Os pagãos, de forma geral, entendiam que eram as suas divindades que davam essas descobertas aos homens. Por exemplo, na Babilônia haviam os apecalus, homens peixes. Se Aslan então estivessem aqui, estariam, né, bem curiosos. Os homens peixes, eles saíam do mar, eles traziam tecnologia para homens. Os babilônicos acreditavam que vinham diretamente dos deuses esses avanços. Os egípcios, por sua vez, por exemplo, Osíris, ela era a criadora da agricultura e ela que ensinou aos homens como fazer. Os fenícios acreditavam em Cotar, o deus ferreiro e artesão. Tudo que era de manufatura vinha dele diretamente, ele que ensinava. O relato bíblico, o relato verdadeiro, vai mostrar que é os homens que desenvolvem isso, porque Deus deu esse dom aos homens. Os homens, mesmo da descendência de Caim, estão desenvolvendo cultura. Esse é o mandato cultural, esse é o propósito de Deus. Mesmo em homens caídos, mesmo entre aqueles que não têm uma aliança com Deus, há progresso e desenvolvimento. Nisso tudo nós percebemos também as mãos de Deus, porque toda boa dádiva vem dele, ainda que de forma discreta. Nós podemos observar nisso aquilo que a teologia chama de graça comum. A graça comum que deve produzir alguns efeitos no nosso coração. Primeiro, humildade. Os crentes não têm tudo e não são os melhores em tudo. Esse ufanismo que muitas vezes a gente promove no nosso meio, ele parece com orgulho da descendência de Caim. Nós devemos reconhecer que fora dos nossos arraiais tem gente fazendo coisa muito boa, que nós iremos consumir, adquirir, comprar e negociar deles. Nós iremos usufruir dos seus tratamentos médicos, nós iremos aprender com os seus ensinos e com humildade. Nós não somos autossuficientes, nós usufruímos da cidade.
Isso também nos ensina sobre gratidão. Calvino, comentando esse texto, e nas suas institutas falando sobre graça comum, ele vai dizer que desenvolvimentos sociais e culturais são dons do Espírito. E quando nós não reconhecemos como dons do Espírito, nós somos piores do que os pagãos, porque os pagãos atribuem às suas divindades tais dons. Os crentes às vezes dizem, isso é coisa do diabo, isso é coisa do mundo, coisa que foi Deus que fez, para o benefício da raça humana, para o benefício da sua igreja também. Deus usa homens que não têm aliança com Ele para fazer coisas boas e belas. A graça comum ela está muito clara aqui nesse texto. Seja de forma negativa ou restritiva. Se nós tivemos o homicídio na primeira família, porque esse mundo não se acabou. Deus restringe o mal, isso é graça comum. Mas também de forma positiva, colocando graça, bondade, criatividade no meio dos homens, mesmo dos ímpios. Família, moralidade, cultura, legislação. Isso não vem só dos crentes não, no meio dos ímpios tem isso. Isso é graça de Deus. Certo, mas o que isso tem a ver com cidade? Aqui nós temos um princípio muito interessante. A graça comum que faz avançar o mandato cultural tem a ver com a imagem de Deus no homem. Olha o tanto de teologia que a gente vai juntando. É por causa da imagem de Deus do homem que ele consegue fazer coisas boas, belas e justas, mesmo sem ter uma aliança com Deus. É a imagem de Deus que não foi destruída, foi arranhada, foi manchada, foi maculada, mas todos os homens têm a imagem de Deus. Imagine então quando você junta um bocado de imagem e você tem uma alta densidade populacional de imago Deus num ambiente só. A cidade faz isso. Um economista chamado Edmund Glaser, ele faz a seguinte pergunta: por que empresas arcam com os altos custos da cidade para implantar ali os seus negócios e as suas produções? Se talvez ir para lugares distantes poderia sair bem mais barato em alguns termos. É porque pesquisas mostram que nas cidades a produtividade chega a ser 50% maior e a criatividade, ela compensa até esse investimento, porque é uma alta densidade de imago Dei aqui. Os ímpios percebem isso. A igreja deveria perceber também. Quantas oportunidades nós não temos nessa cidade onde vivemos, porque nós temos 440 mil pessoas feitas à imagem de Deus aqui, circulando, vivendo, criando, amando e lutando. Como é que você enxerga essa potencialidade? Eu até compartilhei, que eu não me aguentei. Tim Keller falando sobre isso vai dizer: a vida urbana não deve ser encarada como um simples castigo para a humanidade, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Ao contrário, a cidade tem condições inerentes de reunir os seres humanos com o propósito de melhorar a segurança e o desenvolvimento da cultura. Eu pergunto, como é que a gente tem usufruído ou aproveitado disso? Quantas vezes o nosso cristianismo não é enclausurador? E nos parece que não faz diferença se a gente está em Campinas, se a gente está em Crabrobó, se a gente está em Nova York. É certo que nós usufruímos muitas vezes dos benefícios da graça comum. Quando, por exemplo, reconhecemos que aqui nós temos uma boa educação, boas universidades. Quando, por exemplo, usufruímos de atendimento médico, ou até quando a gente precisa ir em Recife, a gente sabe que é perto, é viável. A gente usufrui disso. Mas às vezes nem nisso a gente tem um coração grato. Está indo para o hospital, vai glorificando a Deus. A cidade foi um instrumento de Deus para abençoar a tua família. Isso sem falar no demais potencial que nós temos aqui. Como é que você tem aproveitado a geografia que Deus te deu? Como é que você tem aproveitado a cultura campinense que pulsa ao teu redor? Como é que a gente tem interagido e lidado com ela? Como é que a gente tem contribuído? Deus um dia deu um artista a Jacaraú, para Jacaraú estar numa música. Como é que nós temos contribuído com o desenvolvimento cultural da nossa cidade? Se a graça comum pode fazer coisas boas aqui, cadê a contribuição do povo da graça especial?
Você é chamado amanhã a olhar com ares de missão e de vocação para o ambiente que você está. De alguma forma melhorar essa cultura, de alguma forma abençoar essa cidade e esse povo. A graça comum faz, irmão, que a graça especial faça. Sobre isso, antes da gente avançar, só mais uma implicação ou aplicação. Se nós percebemos esse princípio, que na alta intensidade ou densidade de Imago Dei há bênção e há privilégio, será que isso não é uma das chavinhas que a gente tem que mudar na nossa cabeça para o crescimento que Deus tem dado a essa cidade dentro da cidade chamada Jardim? Quando a gente cresce e temos crescido, tem coisas que a gente perde, mas tem coisas que a gente ganha. Nós poderemos fazer muito mais, nós teremos mais capital humano, Imago Dei aqui transbordando, para poder fazer mais para a glória de Deus. Olhe com esses olhos de esperança. Aproveite os dons que Ele está enviando para cá. Falando sobre dons, uma última palavra antes de avançar. Não é o seu dom que te salva. A descendência de Caim fazia coisa muito bonita, mas fazia para si mesmo. Você pode ter o dom mais lindo do mundo. Ele pode ser usado para o orgulho e para a vaidade. Você precisa do dom de Deus, que é Jesus Cristo. É Ele que salva. O dom de Deus salva. O nosso dom sem Deus pode ser bonito, pode contribuir para o avanço, mas pode endurecer o nosso coração. Isso acontece com a família de Lameque. Versos 23 e 24, nós veremos agora que o ajuntamento, ele também potencializa o pecado e a violência. Parece que nós vamos em direções opostas. A gente se anima e vê um balde de algrafria. Hora do balde de algrafria, tá certo? Versos 23 e 24, peço ajuda da igreja mais uma vez. O ajuntamento tem suas bênçãos, mas também tem seus perigos. Nem sempre esses são tão noticiados. Você sabia, por exemplo, que aqui na nossa cidade, em 1856, nós tivemos uma epidemia de cólera morbo. Não sabia nem que essa doença existia. E ela vitimou 1.550 pessoas. Praticamente 1/10 da população de Campina morreu por causa dessa enfermidade. Um contágio que se espalhou por causa da alta densidade, da proximidade de pessoas. As cidades têm essas doenças, têm essas mazelas. Mas a pior delas, com certeza, é a doença espiritual, que também é potencializada pela cidade. Estamos falando de pecado, violência e opressão. Olha Lameque o que faz aqui no nosso texto agora. Depois de ser destacados os aspectos positivos da sua descendência, o autor de Gênesis nos lembra de quem a gente está falando. Esses homens são maus, viu? Não se empolgue tanto assim. Usufrua, mas com o pé atrás. Não esqueçam quem eles são. Lameque, ele vai fazer agora uma canção para suas esposas. Olha que bonito. Parece uma poesia, pode ser uma canção. Não sei se ele pegou a harpa do filho e foi tocar. Mas perceba que os homens podem pegar até os benefícios culturais e transformar em instrumentos de orgulho, de vaidade, de violência. A música dele é terrível, irmãos. Não estou julgando nem a estética aqui, né? Mas ele pega as duas mulheres e dá um aviso a elas. Me soa quase como violência e ameaça. E o que é que ele vai dizer? Que um rapaz ou um rapazinho, o termo aqui dá a ideia que era alguém muito jovem, o feriu. No paralelismo vai dizer, o pisou, é a mesma pessoa, tá certo? E porque pisou nele, ele o matou. Perceba o senso desproporcional aqui. Que não se trata de justiça, se trata de vingança sanguinolenta.
Até muitos não entendem, por exemplo, a lei do talião, que vai aparecer daqui a pouco em Êxodo. A gente chega lá um dia, olho por olho, dente por dente. Mas essa é uma lei que dá proporção, ela é civilizacional, porque fora disso, o que é a selvageria? Os homens são como Lameques. Nós não somos proporcionais quando as pessoas nos ferem. É uma pisada, a gente quer matar a pessoa. A lei do olho por olho, dente por dente, foi um avanço civilizacional que Deus deu. Mas eu quero que você perceba o princípio aqui. Violento, sanguinolento, orgulhoso, aquilo que deveria ser motivo de corar, o faz cantar. Ele faz uma música para se orgulhar do seu pecado. Eu sei que tem gente fazendo música para se orgulhar do pecado. Se você ligar a rádio hoje, você vai ver. Lameque é o patriarca destes também. Mas o passo mais fundo e mais deletério está aqui no verso 24. Ele pega a fala de Deus sobre Caim e ele deturpa na sua vaidade blasfema. Grandes coisas Deus fez. Ele disse que aquele que mexesse com Caim seria vingado 7 vezes, pois com Lameque é 70 vezes 7. Perceba a escalada da corrupção. Ele peca contra o casamento, ele é violento e mata um homem, filho de Caim. Ele é arrogante e vaidoso, ele canta o seu pecado e depois ele se refere de forma blasfema a Deus, julgando-se mais forte do que o Senhor, confrontando, desafiando a divindade. Degradação moral na cidade. Talvez você pergunte, o que é que a cidade tem a ver com isso? Né? Esse homem no meio do mato não seria mal do mesmo jeito? Mas tem um elemento aqui que talvez tenha passado quase que despercebido. Quem é esse rapazinho? Nas gerações primitivas, todos eram parentes. Isso parece coisa de cidade do interior. Mas, de fato, todos eram ligados por vínculo de parentesco nessa primeira geração. Parece que ele aprendeu com Caim e piorou, porque ele não cita nem o nome do indivíduo. Aquele jovem era simplesmente um estorvo social. Foi simplesmente um palanque para a sua violência. Foi simplesmente um estopim para a sua sanha assassina e brutal. Aquele jovem foi despersonalizado. Isso faz parte da violência na cidade também. Pessoas são números. Pessoas são descartadas e mortas. Pessoas são abusadas e violentadas. E a cidade continua. É um corpo que para o trânsito, como diria um compositor. A cidade também potencializa o mal. E potencializa, inclusive, a insensibilidade para com o mal. A cultura de morte está aí. A gente liga o noticiário de meio-dia e a gente vai ver. A gente acompanha as discussões e as normativas do Ministério da Saúde sobre aborto e a gente vai ver. Inúmeros casos de violência, de opressão. Inúmeros casos de despersonalização. No meio da cidade, no meio da multidão, a gente esquece que as pessoas são Imago Dei. Isso tudo também é um pecado que pode estar flertando com o nosso coração. Não esqueça, esse mundo está cheio de homem violento. E muitas vezes eles cantam as suas canções e a gente canta junto. Ligue o filtro crítico. A graça na cidade, mas também a violência na cidade. Não cante as canções dos violentos. Não comungue com eles. Não seja vítima deles. Não exponha os seus filhos a eles. Nem seja cúmplice dos seus malfeitos. Ande com o olho aberto e com discernimento. A cidade pode ser perigosa. Mas eu tenho uma boa nova para você também. Houve um dia um homem mais forte que Lameque que andou entre nós. E ele não foi pisado, não. Ele foi pisoteado. E ele não revidou. Enquanto Lameque proclama a sua vaidade e o seu orgulho, a canção que nós temos sobre esse outro homem forte é que ele se fez servo.
E ele foi obediente até a morte de cruz. Lameque, ele espalha uma cultura de ódio. Cristo ensina os seus discípulos a perdoar 70 vezes 7. Você pode fazer parte desse comboio. Você pode ter ele como seu referencial. Há salvação na cidade. E essa é a última verdade do texto. Há uma esperança discreta que invade a cidade e traz salvação. Versos 25 e 26, vamos concluir. Peço a sua ajuda uma última vez. Um movimento discreto que invade a cidade. Campinas já passou por isso. É a última menção à história de Campinas, tá certo? Está acabando o sermão mesmo. Um momento muito peculiar da nossa cidade. A revolta dos quebra-quilos. 31 de outubro de 1874. Temos ali um homem chamado João Carga d'Água, vendedor de rapadura. Ele liderou um grupo que ficou insatisfeito com uma mudança no império, nos pesos e medidas. Primeiro porque aquilo ofendia a tradição do homem do interior que pagava ali, não queria mudar isso. Mas também ficaram desconfiados porque podia ter aumento de imposto. Quem vai julgá-los, né? Essa insurreição começou de forma discreta num povoado aqui perto de Campina, Fagundes. Cadê Caio? Chegando ali, ó. Foi lá em Fagundes, Caio. Eles começaram a quebrar as balanças ali, saíram descendo a Serra do Bodopitá. Foram parar ali no açude de Bodocongó, jogaram balanças lá no açude. Aquilo invadiu Campina Grande, a feira de Campina. Foi uma revolução aqui dentro. Mas essa revolução dos quebra-quilos se espalhou para Pernambuco e para Rio Grande do Norte. Olha Campina aí, ousada e revolucionária. E sabe como se espalhou? Cordéis. Cordéisinhos discretos foram enviados. E aí as pessoas liam e iam levando à frente essa revolução. Começou fora, desceu a Serra de Potopitá, entrou na cidade, trouxe um grande movimento ali e saiu atingindo outras cidades. Isso acontece ainda hoje, com algo muito mais forte. Eu quero que você perceba aqui a salvação brotando de forma bem discreta no final do nosso texto. A descendência de Caim é deixada de lado. Nós nos voltamos para o povo que ficou ali perto do Éden, na região do Éden. Adão e Eva têm um novo filho. Colocam nele o nome de Sete. Parece uma coisa normal e rotineira. Agora pense. Um filho havia morrido e o outro havia sido um homicida rejeitado. Que trauma. Mas esse casal fica firme, crê na promessa, cuida um do outro e tem um novo filho. É a esperança germinando. Quando Sete nasce, olha o nome que Eva dá a ele. Deus me fez conceber. O conceber é o próprio nome de Sete. Como é diferente de Caim. Caim era o conquistador. Sete é alguém que foi dado por Deus. Sete é o descendente não de Caim. Eva vai dizer, Sete é o descendente de Abel. Ela está crendo que ali é a descendência da promessa. A salvação de Deus continua no nascimento de uma criança, fora das cidades que Caim construiu. A partir de Sete nós chegamos ao seu descendente Enos. É dito que dali em diante o nome do Senhor passou a ser invocado. O que seria isso, irmãos? Há uma grande celeuma aqui na interpretação. Alguns vão dizer que o nome do Senhor passou a ser invocado porque agora é o Deus do pacto, Yahvé. Esse é o termo que está no texto. Outros dizem que invocar é a prática da oração que começou ali. Mas quer dizer que Adão e Eva não oravam? Outros dizem que o culto começou ali. Invocar no Antigo Testamento é muitas vezes sinônimo de culto. Eu creio que a resposta mais simples é que nós temos um avanço ali na própria adoração do Senhor. O culto no Antigo Testamento ele começa muito rudimentar e familiar, ele vai se organizando, ele vai crescendo.
Enos possivelmente foi um reformador. Foi alguém que juntou a sua família, os seus irmãos e organizou melhor o culto ao Senhor. Uma família marcada pela tragédia, agora está cultuando junto. Enquanto a cidade vai avançando, a salvação vai chegando fora dela. Não foi assim também no tempo de Cristo? O nosso Senhor Jesus nasceu num canto bem humilde, lá na periferia, numa manjedoura, e depois essa salvação entrou pelos portões da cidade de Jerusalém. Ele precisou sair da cidade, ele foi crucificado fora do arraial, mas depois ele entrou de novo, ressurreto. A salvação, ela vem de fora da cidade, ela invade a cidade. Os discípulos de Cristo entenderam isso. Mesmo sendo rejeitados e periféricos, eles invadiram os grandes centros: Filipos, Éfeso, Coríntio, Roma. O evangelho saiu desbravando grandes cidades para Cristo. Esse movimento nos ensina que a salvação não vem da cidade, por maior que ela seja. A salvação vem de fora, mas ela alcança a cidade. É um movimento que vai chegando devagarzinho e que vai invadindo os grandes centros. É uma igreja que começa pequena, que vai crescendo, que abençoa o bairro, que pode abençoar a cidade. A salvação está aqui. Que ela possa invadir as vilelas do orgulho e traga quebrantamento e salvação. Que ela possa invadir as ruas de violência e de opressão e mostre que os homens devem parar de derramar o sangue do outro, porque o sangue de Cristo é o único que pode selar a nossa paz. Deus nos colocou nessa cidade porque Ele quer trazer salvação para essa cidade. Essa é a nossa missão, trazer Cristo para a cidade e a partir dela alcançar tantas outras para a glória de Deus, de forma discreta, incipiente, invisível, mas que cresce poderosamente. Essa é a teologia da cidade, essa é a teologia da missão, essa é a teologia do jardim. Se essa for a sua teologia, peço que você faça uma oração nesse momento, se consagrando ao Senhor, nessa missão, de ser instrumento de salvação, nesta cidade e nas outras que Deus nos permitir levar o Evangelho. Vamos orar? Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nos dá um norte, nos dá esperança e propósito até para a nossa vida aqui nessa comunidade, Pai. Eu te agradeço pela cidade onde estamos. Eu te peço que o Senhor nos ajude aqui a usufruir das bênçãos que o Senhor nos dá, a ficar cientes e alertas dos pecados que temos aqui, mas também que a gente possa ser uma bênção, não somente com os nossos dons, mas principalmente por trazer o dom de Deus para esse mundo que é Jesus Cristo, que a salvação que vem de fora invada essa cidade e traga transformação, libertação e salvação. Nos usa como instrumentos dessa redenção, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.